Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu me chamo missionária Sônia Oliveira, tenho 38 anos, sou casada, tenho 2 filhos e um netinho lindo. E eu tô aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho para você. Mas antes de eu contar o meu testemunho, eu gostaria de ler para vocês, no livro de Salmos, capítulo 40, está escrito: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço da destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e afirmou num local seguro. Ele pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos viram isso e temeram e confiaram no Senhor. Este salmo, ele fala exatamente tudo o que aconteceu na minha vida. Há exatamente 14 anos atrás, eu era uma pessoa que vivia num poço de lama, num poço da mentira, no poço da depressão. Há 14 anos atrás eu fui diagnosticada com vários distúrbios mentais. Eu tinha dupla personalidade, depressão profunda, esquizofrenia. E para completar tudo isso, eu tive totalmente a minha mente perturbada pelo diabo. O diabo tomou conta da minha mente e por alguns meses eu fiquei possuída por espíritos malignos. A minha história começou com Deus quando eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade eu conheci Jesus, num momento muito difícil da minha vida. Eu fugi de casa e acabei indo para um vilarejo onde tinha muitas pessoas que eram evangélicas. E à noite, com muito medo, eu participei de um culto. E neste culto, um pastor usado por Deus falou a minha vida inteirinha naquele lugar, como se ele tivesse fazido parte da minha história, como se ele me conhecesse. E naquele momento ele dizia que tinha alguém que estava ali escondido, alguém que estava fugido, mas que não era para aquela pessoa ter medo, aquela pessoa era eu. Ele falava: não tenha medo, porque você não fugiu, fui eu que te trouxe até aqui. E naquele exato momento, quando ele falou assim, eu me levantei. Eu lembro-me que eu aceitei a Jesus com 13 anos de idade. E naquele momento eu tive uma visão com Deus no mesmo dia em que eu estava indo arrebatada e a minha família ficava. E naquele momento do arrebatamento eu via meus pais, meus irmãos, todos ficarem. E eu falava para Deus o porquê que eu ia e eles ficavam. E aquela voz falava: filha, para tua família me conhecer, você teria que morrer. E eu fiquei pensando, eu disse: Senhor, eu aceito qualquer coisa, mas eu não vou deixar a minha família. Eu aceito morrer. Eu achava que Deus fosse tirar a minha vida. Mas na verdade, Deus permitiu que muitas coisas acontecessem e eu verdadeiramente teria que morrer para o mundo para nascer para Deus. Bom, com 14 anos de idade eu engravidei. Eu tive uma filha e tive que criá-la sozinha. A minha vida era muito difícil. Eu sou de uma cidade pequena do estado do Pará e não tinha emprego na época. E eu fui para a capital, para Belém do Pará, deixei a minha filha com 1 ano de nascida. E com 17 anos eu tive uma tentativa de estupro de uma pessoa que eu amava muito, que tentou abusar de mim. E naquele momento que aquela pessoa fez aquilo comigo, eu perdi totalmente a vontade de viver. Eu me enterrei num buraco escuro, num buraco de medo, de opressão, e eu acabei me perdendo dentro daquele buraco, né? E quando eu dei conta de mim, eu já estava aí no mundão. Eu bebia muito, eu gostava muito de balada,
tinha muitas amizades. Eu nunca usei drogas. Graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu fiz muita coisa errada na minha vida. Tive muitos relacionamentos com pessoas erradas, me envolvi em alguns casamentos, destruí alguns lares, e eu que havia prometido para minha mãe que jamais faria isso, porque vi minha mãe a vida inteira sofrendo com meu pai, tendo amantes, e eu acabei fazendo aquilo que eu repudiava. Bom, queridos, durante muito tempo na minha vida eu tinha crises terríveis, e todas as vezes que eu tinha essas crises, eu tentava tirar a minha vida. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tomei remédio, eu coloquei corda no pescoço, cortei meus pulsos, quis morrer verdadeiramente. Mas uma coisa é certa: a nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Deus. E quando Deus tem um plano na nossa vida, a gente não tem como intervir. Ninguém pode interferir nos planos que Deus tem para a sua vida. Porque eu te digo, eu fiz de um tudo para morrer, mas Deus queria que eu vivesse, porque Ele tinha um plano. Este plano está sendo concluído hoje. Deus está aqui falando para você que talvez você esteja passando uma situação pior ou parecida com a minha. Que você está vivendo no momento na sua vida onde você não tem vontade de viver, onde você só tem tido vontade de se destruir, porque o que eu fazia era me destruir, né? Eu tentava tirar a minha vida, eu saía para as baladas, eu bebia, eu dançava, eu conversava, e eu nunca estava em mim. A verdade era que eu nunca era quem eu dizia ser. As pessoas me conheciam, sabiam quem eu era, mas não sabiam a vida que eu tinha. Porque quando eu voltava para casa, eu me trancava dentro de um quarto e queria morrer. Eu dançava, bebia, namorava, e quando eu voltava para minha casa, eu só queria morrer. É assim que a pessoa depressiva vive. E é por isso que muitas pessoas não acreditam, né, na depressão, pois elas acham que o depressivo só vive dentro de um quarto. Não. A gente procura alguma coisa para aliviar a dor que a gente sente no coração, né? E o que a gente faz? A gente se afunda. Tem gente que se droga, tem gente que se prostitui, tem gente que se embriaga. E eu tentava, né, buscar o escape na rua, né? Bebia e fazia um monte de coisa, porque eu queria, na verdade, destruir a minha vida. Então eu achava que se eu fosse para uma balada, alguém podia fazer alguma coisa e acabar com a minha vida. E se alguém me convidasse para ir para algum lugar, eu ia. Eu não tinha controle da minha vida, porque o diabo estava controlando a minha mente. Então, por diversas vezes eu me meti em muita confusão, por diversas vezes eu fiz coisas que eu não me lembrava. E por causa das minhas atitudes, eu fui muito julgada pela minha família. Eu tive muito preconceito das pessoas que eram próximas de mim. Então, em vez dessas pessoas que eu amava me ajudarem, elas me prejudicavam, porque elas me repudiavam, elas me defamavam, elas me xingavam, me maltratavam. Era incrível quando eu via alguém que eu conhecia, essas pessoas se aproximavam de mim e só me menosprezavam, falavam palavras que me entristeciam, sabe? Era como se eu tivesse uma doença. No lugar que eu chegava, as pessoas logo falavam: olha, segura seu marido, porque ela chegou. Olha, ela é isso, ela é aquilo. Ninguém me estendia as mãos. Ninguém me dava um abraço, ninguém me dava uma oportunidade. Na minha cidade, as pessoas não me respeitavam, as pessoas não me davam emprego. No meio da minha família, eu só recebia palavras que me ofendiam. A única que se levantava para me ajudar era minha mãe. E com o decorrer do tempo, eu me afastei da minha mãe, me afastei da minha filha, fiquei por muito tempo, sem manter contato, né? Eu vivi uma vida verdadeiramente destruída. Em um tempo, eu acabei me envolvendo com uma pessoa, e essa pessoa, ela de alguma forma, usada pelo inimigo, eu digo usada pelo inimigo porque essa pessoa, ela me mantia, né, numa vida muito oprimida. Porque quando eu conheci essa pessoa, eu já tinha vários problemas, né? Eu já tinha tido vários surtos, já tinha tentado várias vezes suicídio. Inclusive, quando essa pessoa me conheceu, eu tinha tentado me matar,
E essa pessoa se aproveitou daquele momento, né? E se aproximou de mim. E após um tempo, eu me sentia como se ele fosse meu dono. E em vez dessa pessoa me ajudar, me aproximar da minha mãe, da minha filha, essa pessoa me levou para mais longe. E eu já comecei a ficar mais perturbada do que eu já estava. E cheguei a um ponto que eu tinha surtos, que eu esquecia quem eu era. Eu esquecia onde eu estava, eu esquecia o que eu falava. E cheguei a uma fase da minha vida muito complicada mesmo. E é onde eu fui diagnosticada com vários distúrbios. Então, comecei a fazer tratamentos psicológicos. Fui internada várias vezes em clínicas psiquiátricas, mas não dava jeito, né? Eu acabava voltando. E eu lembro que em 2007, eu já estava muito tempo sem ver minha mãe. Minha mãe sofreu um acidente e eu estava em Belém e fui ver minha mãe. A minha família não sabia quem eu era. A minha família pensava que eu vivia daquele jeito, fazendo um monte de coisa errada, mas eles não sabiam quem eu era de verdade, o que estava passando comigo. E naquele período eu fui para casa da minha mãe e nesta época eu conheci o meu marido, que é hoje. E nessa época que o meu marido me conheceu, ele não sabia que eu tinha esses problemas, né, de surtos, problemas psicológicos que eu tinha, que eram muito fortes. E a gente acabou se envolvendo e na época o meu ex, né, ele acabou indo até a cidade onde eu estava e ele acabou causando uma grande confusão e eu entrei em choque. Gente, eu entrei em choque e eu paralisei. Esqueci verdadeiramente quem eu era, eu passei meio que vegetar, né? Eu não falava, eu não comia e cheguei a um ponto crítico na minha vida. Com tudo aquilo acontecendo comigo, eu comecei a manifestar. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu falava com espíritos e eu comecei a tentar, né, me machucar. Eu tentava furar os meus olhos, eu tentava me engasgar. Então o que acontecia? Para me manterem, né, livre, que eu me machucasse, eu fiquei durante 6 meses dentro da minha casa, deitada numa rede, amarrada, endemoniada, louca e perturbada. A minha família, sem condições de me tratar, me colocaram num programa do governo, onde eu passei por várias avaliações e nessas avaliações foi diagnosticado que eu estava louca. Sim, gente, eu tive atestado de louca e eu tinha que ir para aqueles centros de recuperação, conviver com aquelas pessoas e era muito difícil para minha família, era difícil para minha mãe, para o meu marido, para todos que me rodeavam. Só para quem viveu comigo sabe o quanto foi difícil essa época, porque eu verdadeiramente não sabia quem eu era, eu não sabia onde eu estava. E tinham que me manter amarrada, porque senão eu ia para a rua, porque senão eu tentava fazer mal para mim mesmo. Eu, na verdade, não fazia mal para ninguém, fazia para mim mesmo. E a minha família me trouxe de volta para casa e a minha mãe, meus irmãos se revezavam para me ajudar. E a minha mãe nunca tinha ido a uma igreja evangélica. A minha família não frequentava igrejas evangélicas. A minha mãe era contra, né? Inclusive, quando eu aceitei Jesus, ela ficou muito brava comigo. E eu lembro que já se passavam quase 6 meses, eu ali naquela situação, todo mundo na minha cidade sabia que eu tinha esses problemas, as pessoas me chamavam de louca, de endemoniada, e na porta da minha casa as pessoas se reuniam todos os dias, eram no horário de meia-noite, no horário de meio-dia, no horário de 6 horas, eu manifestava, gente, eu quebrava tudo, eu gritava, eram horas de lutas, vinham pastores e oravam e nada conseguiam, eu estava verdadeiramente possuída, enlouquecida. E aí, com isso tudo, a minha filha, com 13 anos de idade, começou a ir para a igreja escondida junto com meu marido, sem a minha mãe saber. E eles levavam minha roupa para orar, eles levavam minha escova de dente, e quando eles se aproximavam de mim, e eu
agressiva, eu não reconhecia eles. Aí um dia, era em torno de umas 5 horas da tarde, a minha casa ficava o tempo todo fechada porque a minha mãe já não aguentava de ver as pessoas ficarem falando de mim, as pessoas falavam para ela me internar, para desistir de mim. Mas a minha mãe, meu marido, minha filha, meus irmãos, eles não desistiram, eles me pegaram e cuidaram de mim nessa época. E eu quero dizer para você que está me assistindo, se você tem alguém na sua família que está passando por isso, essa pessoa precisa de amor. A pessoa que tem depressão, ela precisa de amor. Só o amor é capaz de ajudar, só o amor é capaz de curar a dor do depressivo, né? Porque o inimigo, ele possui, né? Ele mantém a gente. Eu tive muitas rejeições, eu tive muitos traumas, eu fui muito abusada, tive muito preconceito na minha vida. E eu não acreditava mais em amor, né? Eu não acreditava mais que um dia eu pudesse ser feliz, que alguém pudesse me amar, que alguém pudesse me respeitar. Mas Deus, ele tinha um plano na minha vida. E o inimigo tentou frustrar este plano de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem um plano na tua vida e o inimigo está querendo frustrar, ele está querendo impedir, mas é no nome de Jesus que eu te digo que o mesmo Deus que me libertou, o mesmo Deus que mudou a minha vida, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história. Ele vai trocar a tua identidade, porque as pessoas podem te rejeitar, as pessoas podem falar de você, as pessoas podem rir de você, porque as pessoas nos vê fazendo coisas erradas, as pessoas só sabem julgar, as pessoas não sabem levantar as mãos e dar um abraço, sabe? E eu lembro que veio um jovem e a janela da minha casa estava um pouco aberta, esse jovem falou para mim, né, Sônia, como é que Deus pode deixar isso acontecer com você? E esse jovem tinha acabado de perder um irmão. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, eu estava meio lúcida. E ele jogou um CD, e aquele CD era um CD evangélico. E nessa hora que ele jogou o CD e foi embora, ele estava muito bêbado. Ele tinha acabado de perder um irmão, estava muito triste. E ele falando de Jesus, que alguém tinha falado de Jesus para ele. E aí, na hora que ele joga aquele CD, eu grito pelo nome da minha mãe. E a minha mãe corre, porque eu não falava mais, gente. Eu não falava. Verdadeiramente, eu não falava. Eu só gritava. E quando a minha mãe colocou aquele CD falava de Jesus, né? Falava do amor de Jesus. E falava assim, então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Quando aquele louvor falou, misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu lembrei quem eu era. Eu lembrei que eu era filha de Deus. Eu lembrei que eu merecia o amor de Deus, eu não merecia aquilo que eu estava vivendo pelo diabo. Era o diabo que tinha me colocado ali e o amor de Jesus entrou. Porque o amor que você está precisando, Jesus, ele tem a solução. Jesus, ele tem exatamente o tamanho deste vazio que você carrega aí dentro. Deste vazio que te faz acreditar que a sua vida nunca vai mudar, de que você nunca vai conseguir. Mas eu te digo, Jesus, ele mudou a minha vida e pode mudar a sua. E naquele exato momento, eu pedi para minha mãe me levar a uma igreja, para o meu marido ir junto. E eles me carregaram. Minha mãe nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nem meus irmãos. E naquele dia, toda a minha família conheceu Jesus. Enquanto eu fui para a igreja ficava no final da rua da minha casa. As pessoas perguntavam para o meu marido, para minha mãe. Eu estava jogada nos braços do meu marido, desmaiada. Mas eu escutava tudo assim, eu estava, sabe, zonza, perturbada. E as pessoas perguntavam para minha mãe, vizinha, ela morreu? E eu falava assim, dentro de mim, eu morri para o mundo e nasci para Jesus. Foi ali que eu lembrei daquele sonho, daquela revelação, quando Deus dizia, você terá que morrer
para tua família me conhecer. Eu tive que passar por tudo aquilo para minha mãe, para os meus irmãos conhecerem o amor de Jesus. E naquele dia, toda a minha família conheceu a Jesus. E naquele dia, Deus me libertou da depressão, da esquizofrenia, da dupla personalidade, da possessão maligna. Deus me livrou do mal e salvou a minha família, porque a promessa é você e sua casa. Você vai ser um grande vaso de honra dentro da sua casa. Tudo que você está vivendo hoje vai ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu creio que quando você estiver assistindo este vídeo, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, que vai mudar a tua história, porque o mesmo Deus que cuidou de mim, o mesmo Deus que mudou a minha vida, é Ele que vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua identidade. Hoje as pessoas podem te rejeitar, hoje as pessoas podem te julgar, mas Deus te conhece, Deus te ama e Deus te chama. Ele diz para você vir do jeito que você está. Então, querido, minha querida, Ele te ama e Ele vai mudar a sua vida. Deposite tua confiança no Senhor e Ele tirará você desse poço da depressão, desse poço da vergonha, desse poço desse vício, de tudo esse mal que tem estado destruindo a tua vida. E para a honra e glória do Senhor, se passaram 14 anos e eu estou aqui, para a glória de Deus, totalmente curada, transformada, para a glória do Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu estou te contando esse testemunho para você conhecer um pouco da minha história. Este foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. E eu tenho vários outros milagres que eu vou estar aqui dividindo com vocês no decorrer deste mês, dessa semana. Este é um testemunho para mudar a tua vida. Porque para você não tem jeito. Talvez até para sua família, para as pessoas. Talvez ninguém acredite em você. Mas Deus acredita. O que Ele quer é que você olhe para Ele, que você lembre dEle, que você acredite nele. Porque assim como Ele fez na minha vida, Ele fará na tua. Eu quero orar por você, eu quero pedir em nome de Jesus. Não te entrega, lute, porque não há depressão, não há opressão, não há mal neste mundo que seja maior do que o amor que Jesus tem por você. Oh meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha sobre a vida dessas pessoas que estão escutando esse testemunho, Deus, e que elas possam vencer tocadas pelo Senhor, e que o mesmo milagre que o Senhor fez na minha vida, me libertando de toda a opressão, meu Deus, me libertando de todo aquele mal, Senhor, de ter me curado, de ter me dado uma nova chance, uma nova oportunidade, Senhor. O Senhor possa vindar também a vida dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor possa resgatá-las, que o Senhor possa curá-las, que o Senhor possa salvá-las e que elas possam um dia estar aqui do outro lado, contando o seu testemunho para mudar a vida de outras pessoas. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredite. Deus, Ele te ama muito. Você pode até não se amar. Talvez você não acredite mais no amor. Mas eu estou aqui para te dizer que um dia eu já me senti como você. Um dia eu já fui usada, eu já fui abusada, rejeitada, magoada, ferida. Mas um dia o amor de Jesus entrou e mudou a minha vida. Realizou meus sonhos. Ele colocou um cântico de louvor, de agradecimento. E todas aquelas pessoas que me julgaram, todas aquelas pessoas que me condenaram, hoje elas se rendem aos pés do Senhor. Porque Deus, Ele mudou a minha história. Ele vai mudar a sua. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde para todo sempre.